1h11. De glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado. Hino maravilhoso do Fortaleza. Vamos conversar com o CEO Marcelo Paz. Está no hotel da delegação e já o deslocamento para a Neoquímica Arena. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por nos atender sempre. Boa tarde. Boa tarde, Prédio. Boa tarde, Capelani. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma honra poder falar com vocês novamente. Estamos aqui à disposição para bater esse papo já nas proximidades aí do jogo, que a gente possa contribuir aí com toda a audiência. Ô Marcelo, antes de você entrar no ar conosco aqui, eu estava falando quando você teve que sair, anunciar a saída do Vojvoda, que você usou a seguinte frase: eu amo o Vojvoda. Essa declaração de amor, entre aspas, né, de um grande profissionalismo, de uma grande parceria, foi uma demonstração realmente de respeito e consideração pelo técnico, por tudo que ele tentou fazer e fez, Marcelo? Sem dúvida, de respeito, de consideração, de gratidão, de amor mesmo por uma pessoa que dedicou ao Fortaleza 4 anos e 2 meses do seu trabalho, com muita entrega, com muito profissionalismo, com excelentes resultados. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, muito difícil mesmo, mas que a gente entendeu naquele momento que era o que deveria ser feito. E é um sentimento verdadeiro. E o que eu falei ali em público, eu já tinha falado para ele, né, individualmente, em outro momento, né, que a gente foi conversar já depois da saída. E é isso, é uma verdade que estava no meu coração, tinha que externar, até para mostrar de fato todo o sentimento mesmo que a gente teve e viveu com esse grande profissional e sua comissão técnica, né, que deixaram um legado incrível no clube e que isso nunca vai ser apagado. Eu tenho uma outra questão para ti, o Capelano está aqui conosco. O Vojvoda no mercado hoje, ele é um forte candidato a qualquer time, na tua opinião? Se alguém te perguntasse assim, ó, vamos supor que... Vou pegar aqui, o Prédio Capelani Futebol Clube está trocando o treinador. Aí o Vojvoda disponível no mercado com toda a qualidade dele. Aí a gente te liga, Marcelo, dá para contratar o Vojvoda? Mesmo, por exemplo, para treinar um time que seja um protagonista hoje na América do Sul? Você acha que ele está pronto para qualquer coisa? Eu acho que ele está pronto, sim. Eu acho que é um profissional que, no futebol brasileiro, ele pode se considerar um especialista, porque viveu 5 temporadas aqui, né? Conheceu todo o processo e viver isso no Fortaleza é até mais difícil devido à logística, ao investimento menor do que outras equipes. Então ele está pronto para assumir qualquer equipe do Brasil. E eu disse isso a ele, professor, pode ter certeza que seu telefone vai tocar em breve, né? O seu nome é muito forte, além do nome, pelo trabalho que ele fez, ele é muito respeitado pela figura, né? Pela postura, sempre foi muito educado, muito ético, nunca entrou em polêmica, nunca criou problema com ninguém. Não tem nada que desabone a conduta dele, nem com relação a adversários, a atletas, a arbitragem, a nada. Então ele construiu uma imagem muito positiva, construiu resultados e certamente acredito que dentro do futebol brasileiro ele tem muito espaço. Não sei se é o caminho que ele vai seguir, não sei se ele quer trabalhar já nesse ano, eu realmente não sei, mas eu tenho certeza que na maioria dos clubes do Brasil gostariam de contar com o trabalho dele. Presidente, um abraço, Capelanes, boa tarde. É um prazerzaço conversar com o senhor mais uma vez. Presidente, eu não vou nem fazer uma pergunta, eu vou dar uma opinião e se eu estiver errado eu quero que o senhor me corrija, porque eu sou um admirador do trabalho do senhor, para mim o senhor é o melhor dirigente do futebol brasileiro. Tua idade, cara, você. Cara. Mas eu falo o senhor pela liturgia do cargo, entendeu? Eu sei que talvez ele, pode chamar de você, mas pela liturgia do cargo eu vou do senhor, né? Mas assim... A gente pega o recorte de 10 anos para cá do Fortaleza, estava outro dia na Série C. Hoje o Fortaleza é uma realidade, em disputa de Série A, Libertadores, Sul-Americana quase campeão, Copa do Brasil. A gente brinca, né? O Fortaleza passou a encher o saco dos gigantes, né? Começou a ganhar jogos importantes, ganhar notoriedade. Só que, na minha avaliação, presidente, eu usei esse termo aqui na rádio e eu queria saber se o senhor concorda em determinado momento, até para conseguir trazer de volta a rota o Fortaleza. Fortaleza sempre teve um time competitivo, de jogadores guerreiros, que entregavam, que se matavam em campo, era lance de último prato de comida. E eu usei o termo que, para mim, o Fortaleza esse ano, ele virou, entre aspas, o novo rico, que deixou de contratar, na minha avaliação, jogadores com esse tipo de perfil de liderança, de guerra, e passou a contratar jogadores como, por exemplo, o Paul Fernandes, que não tá mais, o Davi Luiz, que já foi embora, o Daverson também, que já tá mais experiente.
O senhor concorda com esse tipo de afirmação? Talvez essa colisão de rota do Fortaleza nessa temporada foi porque deixou de comprar aqueles jogadores e de focar naqueles atletas que se matavam em campo para trazer jogadores que era impensável há 10 anos o Fortaleza e o Leão do Pici contratar? Capelanes, muito boa tarde. Eu entendo que esse fator que você citou é sim um dos fatores que contribuiu aí para a gente não ter um semestre bom, o semestre foi ruim, né? Mas tem uma justificativa. O porquê dessa escolha foi uma escolha muito coletiva dentro do clube, isso passou com o aval do Vojvoda, da diretoria de futebol, da gestão do clube. E o torcedor do Fortaleza, ele tinha um desejo, né? Ele imaginava muito assim, nós precisamos de um título maior. Nós batemos na trave no campeonato na Sul-Americana, nós chegamos em quarto no Brasileiro, né? Ganhamos Cearense, Copa do Nordeste, a gente quer algo maior, que é um título maior. E quando você termina em quarto no Brasileiro, vai para o Libertadores da América, se eu inicio o ano contratando jogadores que estavam, por exemplo, na Série B, ou jogadores desconhecidos que estavam no exterior, muito provavelmente seria uma crítica enorme por parte da própria torcida. Né, de que, poxa, cadê a ambição? Né, o clube com algum dinheiro em caixa tem que contratar jogador mais pronto, mais experimentado. Então foi de fato uma escolha baseada no anseio de que se tinha de disputar algo maior, uma escolha que todos do departamento de futebol concordavam, não houve uma discordância quanto a isso. Volto a dizer, diretoria de futebol, comissão técnica, gestão geral, todos entenderam que deveria ser um caminho. E qual era o racional desse caminho? Era ter jogadores que na hora decisiva iriam responder em alto nível. Por exemplo, passava na nossa cabeça que se na final da Sul-Americana a gente tivesse ali mais 2, 3 jogadores mais acostumados a títulos, a gente teria ganho o campeonato. Ele saberia como se comportar naquele momento decisivo, né, a decisão correta, a ação correta, o equilíbrio emocional correto, e a gente teria sido campeão da Sul-Americana. Então, esse era o racional. Optamos por um caminho. O caminho desse ano não foi bom, essa é uma grande verdade, e acho que isso foi sim um dos fatores. Nunca é um só fator, e seria injusto a gente dizer aqui que o ano do Fortaleza que não está bom é só em decorrência desses jogadores que chegaram, né? E não é justo, porque eu vi no dia a dia a dedicação, o foco deles, a vontade, a tentativa de dar certo, mas no todo a gente não conseguiu ter um semestre interessante, e a justificativa, o racional da decisão foi nesse sentido, compartilhado por todos e que era um desejo do próprio torcedor. Ô Marcelo, aqui tem uma tese no Brasil que eu não concordo, acho que tu também não concorda, eu acho, João. Que times médios, no caso do Fortaleza, que viram grandes com bons trabalhos, eles não conseguem se sustentar por muito tempo, né, em grandes competições. Mas o Fortaleza, com a tua gestão, já são quantos anos de Série A? Só para me confirmar, por favor. 7 anos de Série A. Então chegou a hora do já escutei isso, chegou a hora do Fortaleza cair. Não vai aguentar. Né? E o Fortaleza, eu olho para a tabela, está em 18º lugar com 14 pontos em 16 jogos. 3 vitórias só. 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Marcou 17, sofreu 23, saldo negativo 6. Você acha que você está com esse sentimento mesmo? Se vocês não tomarem uma medida drástica, aí o Fortaleza está com um cenário de queda? Não, nós não vamos cair. Não tem a menor possibilidade do Fortaleza cair. O Fortaleza vai ficar na Série A. Nós temos time para isso, temos trabalho para isso. A posição na tabela é ruim, a campanha até agora é ruim. Medidas drásticas já foram tomadas, vou usar o seu termo que você usou, que é um termo que eu usei há, 2 meses atrás, acho que era após a derrota para o Cruzeiro, no Castelão. Né? Veio o diretor de futebol, veio 2 novos analistas para o departamento do CIFEC, que é o nosso centro de inteligência. Saíram 7 jogadores, 8 com o Rian, que saiu ontem. Chegaram mais 7 ou 8 jogadores, vão chegar mais. Trocamos a comissão técnica. Então fizemos diversas mudanças para corrigir essa rota e manter o Fortaleza na Série A. Então eu acredito e afirmo aqui para vocês que o Fortaleza não é um time que vai cair. Vamos brigar. Vai ser difícil, vai ser até o final provavelmente. Mas eu entendo que já houve uma mudança de postura, de produção, de resultado com a chegada do Renato Paiva, e visualizo que o Fortaleza vai permanecer na Série A. É difícil, é um campeonato duro, muitos times competitivos. Historicamente, o futebol nordestino nunca ficou mais de 5 anos na Série A, o recorde era 5 anos. O Fortaleza quebrou esse recorde, já está no 7º ano seguido e vamos trabalhar para o 8º. Tabela não está boa, é fato, né? Os resultados desse ano não foram bons, mas a gente já iniciou a correção de rota e eu acredito muito
que a tendência é que a gente vá numa crescente e termine o Campeonato Brasileiro de 2025 dentro da Série A para o ano que vem. Terça-feira eu me sentei para ver o jogo Grêmio e Fortaleza, aí o meu goleiro comete 2 pênaltis. Aí ninguém aguenta, hein, Capelães? Tem toda a razão. O presidente, eu tô acostumado a chamar o CEO. O CEO, Presidente da Liga Forte União. Exato, CEO, perfeito. Agora, ô Marcelo, o Pretzel perguntou, para muita gente, chegou a hora do Fortaleza voltar para uma Série B? Aí eu faço uma outra pergunta. A gente tem aí acho que mais 4, 5 minutos de entrevista que já o presidente vai lá para a Neoquímica Arena. Chegou a hora do Fortaleza finalmente vencer o Corinthians na Neoquímica? Coisa que nunca aconteceu, presidente? Eu acho que uma coisa vai ajudar a outra. Se a gente vencer o Corinthians hoje na Neoquímica, ajuda no nosso objetivo de ficar na Série A. São pontos importantes que a gente precisa conquistar. Como vocês bem falaram, só são 3 vitórias até aqui. Né? Historicamente, o Fortaleza nunca venceu o Corinthians em São Paulo, nem na Neoquímica, nem no Pacaembu, nem no Morumbi, em canto nenhum. Quem sabe seja hoje. A gente está precisando muito desses pontos. Né? Sabemos que é difícil, o Corinthians também precisa dos pontos, tá ali no meio de tabela, mas nos preparamos, uma semana quase cheia de trabalho, o professor Renato Paiva planejou bem o jogo, tenho acompanhado o dia a dia do trabalho dele, e espero que seja hoje, para a gente seria sensacional, né? A gente vencendo o jogo já sobe mais uma posição na tabela, podendo até já sair da zona, dependendo de outros resultados, então tomara que seja hoje, vamos trabalhar para isso. Marcelo, é importante ouvir nesse momento sobre o seguinte, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, ele tem entrado conosco aqui em vários momentos para reclamar que vários clubes não pagam o Cuiabá. Então ele já disse que o Corinthians deu golpe no futebol brasileiro e agora ele está detonando o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Santos também, que devem ao Cuiabá. Essa semana o Flamengo, numa nota oficial muito correta, na minha opinião, cobrou o Inter pelo Thiago Maia, né, que o Inter não paga o Flamengo, depois que o Inter anunciou a contratação do Alan Rodrigues. Aí o Inter cobra o Vasco, que deve pelo David, e o David jogou contra o Inter no último domingo no Beira-Rio. E o Thiago Maia vai jogar contra o Flamengo na Libertadores da América agora nos confrontos. Eu queria saber de ti, Marcelo, vocês clubes, como é que tá essa situação? A gente acha um escárnio isso. Os bons pagadores são vencidos em detrimento dos péssimos pagadores. E a banda vai tocando. E nada, sabe, o Cristiano Dresch ele tem razão em alguns momentos, porque o Corinthians devendo uma fortuna pro Cuiabá, contratou um monte de gente no ano passado e no segundo turno foi a Cuiabá com um time totalmente novo. Sem pagar. Sem pagar. Sem pagar. Sem pagar. E o fair play financeiro que existe é chutado, e né? aí é o seguinte, Marcelo, a gente fica aqui enxugando gelo nisso. Como é que você vê essa situação? E outra coisa, o Fortaleza deve para alguém? Eu acho que, primeiro, o Fortaleza não deve para ninguém, para nenhum clube. Mas tem clube que deve para o Fortaleza. Aí. Mas não vou externar aqui. Não vou externar quem é. Essa situação é a prova de que urge o fair play financeiro. O fair play financeiro já passou do tempo. O futebol brasileiro, vai quebrar não. Eu acho que já está quebrado. Em boa parte já está quebrado. Né? Os relatos que você fez aí mostram isso. Salários muito altos, fora da realidade, acima de uma realidade que os clubes se permitem pagar. Dívidas, um clube devendo para o outro. Imagine isso em qualquer indústria, né? Qualquer outra indústria. Indústria de calçados. Os 10 principais, um deve para o outro, não paga. Compra matéria-prima do outro e não paga. Como é que isso ia funcionar? Né? Então, é algo que tem que ser resolvido. CBF convocou para o dia 11 de agosto agora um primeiro momento para tratar sobre o fair play financeiro. Parabenizo essa iniciativa, né, já na gestão do presidente Sami. E eu torço e espero que, de fato, seja o pontapé inicial da resolução disso, que seja algo que vá criar balizadores, criar métricas que inibam e que punam esse tipo de prática que você acabou de citar. Porque, de fato, não é saudável para o futebol, não é legal, não é justo, e isso tem consequências, né? Por mais que um clube ou outro tenha um resultado esportivo momentâneo, de uma permanência na Série A, de uma conquista, a conta vai chegar. A conta vai chegar. E ela chega pesada, com juros e correção, com perda de credibilidade. Então, é urgente a criação e implementação de mecanismos do fair play financeiro. A CBF deu o primeiro passo, os clubes estão à disposição para ajudar, e eu espero que seja algo firme, resolutivo, e que, de fato, dê um rumo melhor à indústria do futebol brasileiro. Ô, presidente, a última, rapidinho para encerrar, que o senhor vai lá para a Neoquímica, mas rapidinho. Por que o senhor não expõe os clubes que devem ao Fortaleza? É uma forma também da própria mídia pegar, cobrar, pressionar, porque isso é uma vergonha.
Aí é uma questão minha, do meu modelo de ser, de me comunicar. Eu prefiro não fazer isso, prefiro tratar no privado, conversar, tentar um acordo, né? Muitas vezes isso resolveu, né? O conversar, facilitar ali. Então eu prefiro não fazer isso. Eu acho que é da minha linha de conduta e sem qualquer crítica, por exemplo, ao Cristiano, que é meu amigo e que expôs. Eu acho que tenho que respeitar o posicionamento dele, mas eu prefiro ir no outra linha. O Fluminense contratou o Hércules do Fortaleza. É. Será que o Fluminense pagou o Fortaleza já? Pagou, presidente? Pagou, Não, presidente? tá tudo ok lá com o Mário. O Mário é gente boa e é um cara sério e sempre Tentamos tem uma adivinhar. boa relação com a gente. Daqui a pouco a gente vai pescando, né? Agora eu só quero dar uma crítica ao presidente, ao CEO. Ô Marcelo Paz, por que você não liberou o Lucas Sacha pro Atlético Paranaense? É um Ele tava brincalhão, quase pra chegar ao Furacão, o senhor não liberou por quê? Isso é um brincalhão, isso aí. Porque ele é titular do nosso time, é peça importante, é um dos maiores ladrões de bola da Série A e é um dos pilares aí dessa nossa retomada de pontos que a gente vai, se Deus quiser, sair da zona de rebaixamento e terminar a Série A bem. Ele era quase nosso, presidente. Aí o senhor pegou e virou a mesa, presidente. Me Marcelo, ajuda, ele Marcelo. ia chegar em Curitiba, o Odair ia botar ele no banco daí. Marcelo Paz, um nome pra CBF. É mesmo. Certo? Que Samiro que é? Tinha que ser o Marcelo Paz, Também acho. o presidente da CBF. Certo? Pra fechar mesmo, em 10 segundos só. O Corinthians adiantou dinheiro da receita da Liga Forte União, ô Marcelo? Você que é o CEO que é o presidente da Liga Forte? Bem, aí eu não posso também, por motivos éticos, falar sobre isso, né? Aí é uma questão institucional e a gente tem que respeitar os contratos. Muito bom. Tem que perguntar, né? Fazer o quê? Você que perguntar o que eu vou fazer. Exato. Boa, grande Marcelo presidente. é muito bom. Marcelo, obrigado por nos Obrigado, atender Marcelo. no dia do jogo. Pra mim vai ser 1-1. Palpite, 1-1. presidente, Pra vamos ti. lá. Pra ti vai ser quanto? 2-1 Fortaleza. Ah, tá porque eu fazendo gosto do média. presidente Marcelo Paz. Fortaleza nunca ganhou Estou do com Corinthians. Capelanes. Opa. Aí, Gol garoto. do Daverson ainda. Nossa senhora. Aí destrói o estádio, Nossa exato. Marcelo, obrigado por Obrigado. tudo sempre. É uma honra te entrevistar, hein? Um bom Obrigado, domingo. um abraço para vocês, abração. sucesso, Outro. ótimo programa, bom domingo. Muito obrigado. Grande Esse é Marcelo. gente boa Eu demais, sou fã é. dele. Eu sou Não, fã e não é também. porque ele nos atende bem pela Ah. consciência, porque ele é competente. Ele é bom, mesmo. velho. Ele é competente. Ele é bom. mesmo. Ele é competente. Tem tanto cara ruim, velho. Quando a gente tem um cara bom, a gente tem que falar, velho. Exatamente.